Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Aleluia. Olha o privilégio que você tem nessa noite de ouvir a palavra do Espírito Santo, a palavra que tem o poder de libertar a alma dos seus maus caminhos. Aleluia. É momento de salvação, é momento de restauração. Aleluia. Abre teu coração para que o Espírito Santo ele possa entrar nesta noite. Aleluia. Jesus, ele bate na porta, irmão. Aleluia. Jesus, ele é educado, ele bate na porta. Agora cabe a você abrir esta porta para Jesus entrar. Aleluia. Porque se você abrir a porta para Jesus entrar, aleluia, ele vai fazer morada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. E eu quero deixar uma palavra nesta noite. Aleluia. Final de tarde, já está entrando a noite. Quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, e o verso 18 diz assim a palavra de Deus: e o Espírito do Senhor, e ele está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar a libertação ao cativo, e a restauração da vista ao cego, e para pôr em liberdade aos oprimidos, e pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus, ele tem nos chamado para anunciar a boas novas. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 16, aleluia, esta responsabilidade de programar, aleluia, programar o ano aceitável do Senhor, é programar, é pregoar, é pregar a palavra, anunciar, aleluia, a palavra de Deus. Aleluia. E o texto diz em 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 16: se eu anuncio este evangélico, eu não tenho que me gloriar, foi-me posto esta obrigação. Ai de mim se eu não pregar a palavra, ai de mim se eu não anunciar a palavra da salvação para você. É por isso que o capítulo de Lucas e o capítulo 4 verso 18 e diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, aleluia, para evangelizar. Ele me ungiu, aleluia, para pregar a sua palavra. É por isso que nós estamos aqui, aleluia, para falar do amor de Jesus. Aleluia. Que Jesus, ele veio para dar salvação, que Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Jesus, aleluia, está convidando você para ter um encontro com ele neste momento. Jesus está convidando você para ter um encontro com ele neste momento. A Bíblia Sagrada diz em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 3 e o versículo 4: e bom e agradável aos olhos do Senhor que todos os homens venham a ser salvos e venham a ter o conhecimento da verdade. Esta é a verdade, irmão, que ele quer que a tua alma venha a ser salva. Esta é a verdade que ele quer que você, aleluia, venha para os seus caminhos, o caminho que é Jesus Cristo. Ele vai nos afirmar, irmão, este caminho à salvação em João capítulo 14, o verso 6. E ele disse, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade para você. Jesus está dizendo, eu sou a salvação.
Eu sou a salvação da vida eterna. O versículo de Atos capítulo 4 e o verso 12, ele vai dizer: não há salvação em lugar nenhum, não tem outro nome que salva, a não ser Jesus Cristo, a não ser o próprio Senhor. Ele é o Salvador da nossa alma, aleluia. Muitos dizem que Maria salva, não salva. Muitos dizem que Buda salva, não salva. Muitos dizem que presidente salva, não salva. Muitos dizem que, aleluia, por ser evangélico, por ser crente, aleluia, vai dizer que vai ser salvo. Não, só vai ser salvo se aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, aleluia. Porque a Bíblia diz, aleluia, que até Cornélio, ele era um homem obediente, temente a Deus. Era um homem que dava esmola, era um homem de oração. Mas faltava algo na vida de Cornélio para que ele viesse alcançar a salvação. Era aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, aleluia. Porque se você não confessar, irmão, não tem como, aleluia, você ser salvo. Não tem como você dizer, aleluia, eu estou salvo porque eu faço a obra. Eu sou salvo porque eu ajudo fulano. Não, a salvação vem por confessar. A salvação vem por crer. A salvação vem pelo abandonar o pecado, abandonar a prática, aleluia. É por isso, meus irmãos, que Jesus, ele ainda continua te chamando. Por quê? Porque a salvação, irmão, ela veio por intermédio da graça. A salvação, ela veio por intermédio dele, aleluia, de Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que no livro de Filipenses capítulo 2, pois ele mesmo em forma de Deus não julgou, não usurpação a ser a Deus, a ser igual a Deus, e ante a si mesmo se esvaziou, a subir na forma de servo, se tornando a semelhança de homem, e reconhecendo a figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia. É aqui que entrou a salvação para mim e para você. Através da cruz do Calvário, através da cruz de Cristo, que ele carregou, aleluia, para nos dar salvação. O versículo 2 de Efésios e o capítulo 1, nós estava perdido, nós estava morto nos nossos delitos, mas ele olhou para mim e para você com olhar de misericórdia, aleluia, e ele veio em forma de Deus, mas não fez ser igual a Deus, aleluia, para que nós viemos ser alcançados por essa salvação que está em Cristo Jesus, aleluia. É por isso, meus irmãos, que ele fala: Buda não pode salvar, as tuas imagens não podem salvar, a tua imagem que você tem guardado, dizendo, é a imagem de Francisco, é a imagem da Santa Rita, é a imagem, aleluia, não sei do que, não salva, irmão. O que vai salvar é Jesus. É Jesus que vai salvar a tua alma. E ele não quer que a tua alma pereça. Ele não quer não. Ele quer salvar. Ele quer dar vida e vida com abundância. Oh Espírito Santo, é por isso que manifestou o Filho de Deus. Nós estávamos mortos, nós estávamos separados,
Mas Jesus olhou com a sua misericórdia e ele se compadeceu da nação, para que você, aleluia, venha ter a oportunidade. A oportunidade é essa, é deixar que a palavra entre no teu coração, é que a palavra venha mudar a tua vida, aleluia. O que é interessante, meus irmãos, que quando eu estava lendo o livro de Atos, capítulo 16, e havia dois homens, aleluia, que não se importava, aleluia, com a opressão, não se importava, aleluia, o que vinha e vinha pela frente, aleluia, porque Jesus já tinha se revelado para ele. Usou a boca do profeta chamado Ananias e disse: vai até a rua direita, porque lá tem um homem por nome de Paulo. Ele está orando, aleluia, coloca a mão nele, porque eu vou curar, vou restaurar. Coloca a mão nele, que ele vai ser cheio do Espírito Santo, e aonde eu mandar ele ir, ele vai. Aonde eu mandar ele ir, ele vai, aleluia. Porque eu tenho que mostrar para esta nação o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. E a Bíblia diz que Ananias vai, mas quando chega lá, aleluia, ele já viu algo diferente, porque o Espírito Santo já tinha trabalhado no coração de Paulo. E a Bíblia diz, aleluia, que quando Paulo sai dali, e Paulo ele vai pregar a palavra da salvação, dizendo que o Cristo que ele viu pelo caminho de Damasco foi o que, aleluia, foi o que restaurou sua vista, porque ele estava cego. E ele vai começar a testemunhar, dizendo para as pessoas, para que as pessoas viessem se arrepender, porque Cristo ele veio para dar salvação, e a salvação estava alcançando aquelas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E quando eu estava lendo esta mensagem, Paulo já sabia que ia ser preso, Paulo já sabia que ia ser decapitado, Paulo já sabia, aleluia, que ia expulsar eles de várias cidades. Paulo já sabia que ia dormir debaixo do pé de manga, sem ventilador, sem uma televisão. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas o que era mais interessante, aleluia, porque Deus já tinha mostrado o céu aberto. A Bíblia diz, aleluia, que ele viu uma luz, e nessa luz veio a voz que falava com ele: Saulo, por que me persegue? Ele vai dizer: quem é, Senhor? E Jesus vai dizer: sou eu que sou Jesus que fala contigo. O céu se abriu uma vez para aquele homem, e aquele homem se rendeu à palavra, aquele homem se rendeu ao evangélico, aquele homem se rendeu, aleluia, para aquele que tem a salvação da vida eterna. E hoje não é diferente. O céu se abre para você todos os dias. A mesma palavra que falava é a mesma palavra de hoje para você. A palavra nesta noite é essa, aleluia. Apocalipse capítulo 3 e o verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus está falando: ei, eu te amei,
e ainda continuo te amando, aleluia. E a Bíblia diz que Deus, o Pai Todo-Poderoso, que está sentado no trono, Ele envia seu Filho. E a Bíblia diz que Ele envia o seu Filho amado, o seu único, para padecer pela nação, para padecer pelo povo, para que este povo venha ter um encontro verdadeiro com Ele. E assim como Paulo teve, nós também temos essa oportunidade de o céu se rasgar, aleluia, e a palavra ir ao nosso encontro, aleluia. O céu se rasgou e a palavra falou com ele. Sou eu, Jesus, quem falo contigo. A palavra está indo à tua direção. A palavra está te convidando nesta noite ao arrependimento. Te arrepende, aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que no versículo de 1 João, capítulo 5, verso 12, e todo aquele que tem o Filho de Deus, e esse tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho de Deus, e esse não tem a vida eterna, a vida eterna está nele, a palavra da vida está nele. É por isso que ele afirma que no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, não há outro nome dado entre os homens que possa salvar a não ser Jesus. Maria não salva, Zezinho não salva, João não salva, imagem católica não salva. O que salva é Jesus Cristo. E nesta noite nós estamos anunciando a salvação para você. Aí o versículo diz, irmão, no versículo Atos 16, Paulo já sabia que ia padecer, mas havia algo dentro dele que dizia que valia a pena. Vai, porque eu já te chamei. Vai, porque eu já te escolhi. É por isso que ele afirma no versículo 9. E o versículo 16 diz: ai de mim se eu não anunciar, ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não avisar, ai de mim se eu não alertar este povo para vir o arrependimento. Jesus já se manifestou, a graça já se manifestou para dar salvação para todo aquele que crê na sua palavra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo está anunciando a sua palavra, e passa uma mulher que adivinhava o futuro das pessoas, e ela vendo Paulo e Silas diz: ei, vocês podem acompanhar esses homens, porque esses homens são homens de Deus. Pode acompanhar e ouvir o que ele tem para falar, porque as palavras da vida eterna. Até o diabo sabe, irmão. O diabo sabe, aleluia, quem é Cristo. O diabo sabe quem é a palavra, porque a palavra venceu o diabo na cruz. É por isso que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 3, o verso 8, é por isso que manifestou o Filho de Deus para desfazer toda a obra do diabo. Foi por isso que manifestou a palavra, foi por isso que manifestou a graça, o poder de Deus nas nossas vidas, para desfazer toda palavra de maldição contra a tua vida, contra a tua casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz aqui no livro de Atos,
que aquela mulher, todas as vezes que Paulo e Silas entravam na cidade, e a Bíblia diz que aquela mulher continuava perturbando, anunciando para todos, aleluia, que ele era um homem santo, que ele era um homem de Deus e a sua palavra era verdadeira. Eu já estava imaginando aqui Deus trabalhando na vida daquela mulher. Aquela mulher era uma macumbeira, irmão. Aquela mulher era uma feiticeira, mas ela não resistiu ao poder de Deus. Ela não resistiu à palavra, porque a palavra não tem limite aonde ela vai. A palavra, ela alcança todas as almas. A palavra, ela é sem fronteira, irmão. Ela vai aqui e passa no sul, do oeste, atravessa o Rio Branco, e ninguém pode parar a palavra de Deus. Era Jesus trabalhando no coração daquela macumbeira. E aquela macumbeira sabendo, ei, eu sei que esses homens são homens de Deus. Escuta eles, aleluia. E a Bíblia diz que quando acontece por 3 vezes, a palavra é direcionada para ela. A palavra da libertação, a palavra da restauração, a palavra da cura. E ali Paulo vai dizer: espírito maligno, sai dela. E aquela mulher, ela ficou em perfeita situação. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam ao redor começaram a criticar. E o seu senhor viu que ela não dava mais lucro, chamando os soldados, e mandou açoitar Paulo e colocar dentro do cálice. Mas Paulo, aleluia, vai alegre. Por quê? Porque uma alma foi liberta. Uma alma, aleluia, foi salva através da palavra do Senhor. A maior alegria do homem, irmão, é quando o homem, uma alma se arrepende. E a alegria estava ali de Paulo, porque aquela alma, ela foi liberta. O céu se alegra, o céu se abre, os anjos começam a tocar trombeta, porque a alegria maior é quando o pecador se arrepende. E a alegria de Paulo foi essa: eu vou para dentro do cálice, mas aquela alma foi liberta, aquela alma foi restaurada, aleluia. Mas ele não sabia que tudo isso era o trabalhado do Espírito Santo. Já estava levando ele para dentro do cálice, para que as almas também venham a ser libertas, porque as almas venham a ser restauradas. E a Bíblia diz que eles estão dentro do cálice, estão amarrados, aleluia, talvez sem força, mas ele estava com bastante ânimo, porque o Espírito Santo estava lá, porque o dono da palavra estava lá, porque o dono da vida estava lá. Eu imagino olhando um para o outro e dizendo: agora, Paulo, o que vamos fazer? Eu prego e tu ora, eu prego e tu canta. Vamos orar, pregar e cantar, as 3 coisas. Tem que ter a pregação, tem que ter o louvor e tem que ter a oração, aleluia. Esteve essas 3 coisas, aleluia, naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, e aquele terremoto sacudiu o presídio. As portas foram abertas, as cadeias foram despedaçadas, as paredes caíram, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que havia uma família dentro da casa, havia uma família naquele lugar. E quando o carcereiro, olhando o poder de Deus, ele ficou maravilhado. Como pode uma força tão grande derrubar essas paredes? Uma força tão grande
quebrar esses cadeados. Os cadeados foi despedaçado, aleluia. Não prestava mais para nada. E ele ficou maravilhado com aquele poder. E a Bíblia diz que ele olha para Paulo e Silas e diz: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter um encontro com esse Jesus? O que eu devo fazer para ter parte do reino de Deus? O que eu devo fazer para ser cheio deste poder? O poder do Espírito Santo. O que eu devo fazer, aleluia, para receber esta graça que hoje vocês têm? Paulo e Silas olha para ele e diz: somente crê que vai ser salvo tu e a tua casa. Ele estava dizendo: ei, nós entramos aqui para libertar não só um, mas toda a casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus poderoso. Somente crê em Jesus Cristo, o que Ele pode fazer na tua família. Crê somente nele, que Ele pode fazer nesta noite, aleluia. É por isso que a palavra está sendo anunciada, para que você venha confessar, para que você venha ter um encontro com Ele, aleluia. E a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 9 e o verso 10, aleluia: e quanto a boca confessares e credes que Deus ressuscitou dos mortos, e crê no teu coração, aleluia, será salvo. Se tu crê nesta palavra, Jesus está entrando na tua causa nesta noite. Se você crê na restauração, Jesus está entrando dentro da casa para restaurar a tua família, como Ele tem restaurado, aleluia, a família deste carcereiro. Não vai ser salvo não só tu, mas também toda a casa. É o poder da palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se você crê nesta noite, Ele está entrando no teu lar, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, aleluia. Agora cabe a você a tomar posse, cabe a você a aceitar Jesus Cristo entrar no teu lar, Jesus Cristo entrar na tua vida e mudar a tua história, aleluia. Ele te chamou para ser príncipe, Ele não te chamou para ser escravo de Satanás, Ele não te chamou para ser escravo do diabo, Ele não te chamou para comer coisa do lixo,
Ele não te chamou para andar na escuridão, Ele te chamou para andar na luz. Ele te chamou para ser filho, Ele te chamou para sentar na mesa com Ele, Ele te chamou para ser sacerdote, Ele te chamou, aleluia, para ser um pregador da sua palavra. Ele te chamou para ser salvo, 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 porque Jesus, Ele não quer que você padeça, Ele não quer que você morra, Ele quer que você venha ser salvo, 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 salvo pela palavra. Oh Espírito Santo, missionário, eu não quero Jesus hoje. Não tem importância, irmão, Ele ainda continua te amando e vai continuar te amando, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo 12, e o verso 46, aleluia, esta palavra são para aqueles que rejeitam Jesus. Esta palavra são aqueles que vivem distante de Deus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus, Ele veio como a luz para iluminar o caminho de todos. Jesus, Ele veio para dar salvação e vida eterna. Aí o versículo 46: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Mas aquele que não crê, não aceita, eu não julgo, porque eu não vim para julgar. Aí o capítulo 48 diz: mas a própria palavra que eu tenho falado, a própria palavra que eu tenho pregado, a própria palavra que eu tenho dito, esta sim há de te julgar naquele grande dia, aleluia. Missionário, assim mesmo eu não quero aceitar. Não tem problema, Ele ainda te ama, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, que Ele tem mostrado o seu amor verdadeiro por mim e por você, quando nós ainda era pecadores, lá atrás, quando nós praticávamos o mal, quando nós praticávamos as coisas mundanas, Ele já nos amava, aleluia. E você não é diferente. Ele ainda vai continuar te amando, Ele ainda vai continuar te dando oportunidade. Mas entenda uma coisa: eu não sei qual é o dia de amanhã que essa oportunidade vai durar. Essa oportunidade pode durar hoje, essa oportunidade pode durar amanhã, depois da manhã, daqui 3 meses, 1 ano, não sei. Quem sabe só é Deus. Mas eu venho te falar: enquanto tiver fôlego de vida, ainda há oportunidade para você, ainda há oportunidade de salvação. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, o verso 27, o homem é ordenado a morrer somente uma vez, e depois disso se segue o juízo de Deus. Missionário, eu não quero confessar. Missionário, eu não quero dobrar o meu joelho. A Bíblia diz, naquele grande dia, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Romanos capítulo 14, verso 11. A multidão missionária vai estar diante do trono branco. É esses que estão dizendo: eu não quero aceitar, eu não quero saber de nada, eu ainda quero curtir. Jesus está dizendo que naquele grande dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar
mas vai ser tarde, aleluia, porque a oportunidade é aqui, a oportunidade é hoje. É por isso que nós estamos anunciando as boas novas. A porta está aberta. A porta da salvação está aberta. E Jesus está convidando você ao arrependimento. Jesus está convidando você para ter um encontro com Ele verdadeiro, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Espírito Santo, Pai amado, visita, Pai, este lugar, Senhor. Visita esta esquina, Pai. Visita, Pai, estas casas. Visita estas famílias, Pai. Meu Deus, assim como o Senhor compadeceu de nós, assim como o Senhor compadeceu da nossa família, compadeça deles nesta noite. Meu Deus, aonde esta palavra alcançar a vida, elas vão ser restauradas, Pai. Elas vão ser libertadas, Pai. Elas vão ser salvas, Pai, por esta palavra, Pai, que está sendo anunciada nesta noite. A palavra de vida, Senhor, e aonde ela está sendo semeada, venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, ter vida, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalha neste coração, Pai, nesta alma, Senhor, que está perdida nas drogas, que está perdido, aleluia, na mentira, que está perdido, aleluia, no álcool, Senhor. Meu Deus, liberta, Pai. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. E esta alma, Pai, ela venha ser impactada com teu poder. Ela venha ser impactada com teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Manifesta, Pai, no nosso meio. Manifesta, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Usa teu filho, Pai, nesta noite, com a autoridade